livro ele destaca como a rápida disseminação de informações ele tem também afetado a nossa capacidade de lembrar e refletir sobre o que consumimos. Eu não sei, mas talvez eu acho que a gente nem lembra o que nós vimos ontem quando a gente mexeu no feed do Instagram, do Facebook ou de vídeo no YouTube. É bem capaz da maioria das pessoas não lembrar o que viram, né? E como é que você acredita que isso está se tornando uma sobrecarga? E como isso você percebe que isso tem impactado a maneira como a gente está vivendo e tomando decisões? Eu vejo um exemplo na igreja, na hora do sermão. A capacidade de retenção da atenção é muito complicada. As pessoas prestam atenção um pouquinho e rapidamente já se distraíram. E isso faz com que a gente não só retenha muito pouco, mas a gente acaba perdendo coisas que naturalmente precisam de mais tempo para maturar, mais tempo para serem digeridas. Nós acabamos resumindo a nossa vida ou a nossa capacidade de interpretação, de pensamento, a coisas que são muito pragmáticas. Eu não quero saber o caminho que você levou para refletir, para chegar no resultado. Eu quero o resultado. Se você já chegou no resultado, me dá o resultado e eu lido com ele. Então, isso faz com que nós tomemos decisões a partir de frases de efeito, talvez. De coisas muito simplistas que a gente acha que, por serem pragmáticas, vão trazer um bom resultado. Mas, muitas vezes, a paciência e o tempo são necessários para que a gente consiga perceber nuances nas situações, ter diferentes perspectivas. Quando é muito rápido, eu não quero nem saber a outra perspectiva, eu quero cancelar o outro. Ele fez uma coisa errada, eu não quero saber a versão dele da história. Eu já vi o vídeo, eu já vi o que falaram, então vamos acelerar o processo? O resultado está aí, vamos fazer. Então, nós acabamos vivendo uma vida que é irrefletida. Você falou, né? Eu quero cancelar alguém. A gente está numa cultura tão rápida que às vezes a gente pega o recorte de um vídeo para extrair uma opinião e a gente muitas vezes cancela essa pessoa por aquele recorte e a gente nem tem mais a paciência de ouvir o todo da mensagem da pessoa, né? Então a gente nem ouve mais o contexto que ele falou, o vídeo completo. Não, ele falou 50 minutos. Para mim o que vale é aquele 1 minuto que alguém recortou e botou na rede social, né? Você vê como a coisa ela tem afetado as nossas decisões, aquilo que a gente pensa, né? E tem nos levado a agir de forma prematura. E essa velocidade que a gente vive, né? Essa busca constante por novidade, né? Por coisas que nós estamos consumindo, tem levado a gente à incapacidade de reflexão. Aí fica a pergunta: como podemos cultivar uma abordagem mais consciente e ponderada em um mundo onde tudo acontece tão rapidamente, num estalar de dedos? Como é que a gente pode ter um ritmo mais lento num mundo acelerado? Acho que quando um carro está em alta velocidade e você precisa reduzir a velocidade, você pisa no freio. Sim. Simples, né? Mas na vida a gente precisa encontrar os freios, os mecanismos para barrar um pouco o excesso de informação. Eu lembro que, há um tempo atrás, fui na nutricionista e ela deu algumas dicas e orientações para alimentação, óbvio, né? E como o livro tem essa analogia, eu pensei nisso também. A alimentação, não só do corpo, mas da alma, também precisa de algumas regras, de algumas orientações que nos mostrem como ter um aproveitamento saudável das coisas. E eu lembro que uma das técnicas que ela ensinou para a gente foi o 70-30 ou 80-20. Que era isso?
80% do que você come, ou 70%, você come de maneira saudável, focada. Suas refeições, seus lanchinhos, você foca naquilo que é bom, que tem um propósito, que você sabe o que aquilo está exercendo no seu organismo. E 20% ou 30% você come por lazer, diversão. Aquela comida que não é saudável, mas que você pode comer e ela não vai te agredir tanto se ela estiver dentro desse contexto de um hábito alimentar saudável e regrado. Então, de certo modo, quando a gente está falando de redes sociais ou de excesso de informação e etc., não tem como a gente falar, vamos acabar com tudo, vamos ficar afastados disso, uma ideia cética, né? Não, a gente precisa aprender a lidar de maneira saudável e equilibrada. E até uma das palavras-chave da pergunta é manter esse balanço. Saber quanto a gente pode, em que momento a gente deve consumir o alimento para o nosso intelecto vindo do Instagram e quanto a gente precisa de alimento saudável para a nossa mente, para o nosso coração. Nem tudo que está nas redes sociais é porcaria. Sim. Mas a gente precisa aí da sabedoria que nos ensina a filtrar, a perceber quais são essas coisas, que nos instrui sobre quanto a gente deve consumir daquilo, quando deixa de ser saudável, quando está tomando demais da nossa atenção. Então, nós precisamos, a partir da sabedoria, aprender a avaliar a cultura, os hábitos da cultura, os hábitos de consumo de informação e começar a definir ou a desenvolver uma dieta saudável para essas coisas. Então, acho que isso é um mecanismo para frear. Talvez seja assim um momento de reflexão que a gente precisa parar e pensar assim, cara, eu estou aqui faz meia hora e o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou, né? Qual o propósito disso? E talvez pensar assim, bom, eu preciso usar o sistema a meu favor para crescimento, né? Então, assim, de repente começar a refletir uma forma diferente de eu absorver o que eu consumo na rede social, né? E também, ao mesmo tempo, entender uma hora que eu preciso desligar, né? Sim. Eu lembro muito no começo da pandemia e estava os noticiários, né? Entrava na rede social falando o número de mortes, tal. E aquilo começou a encher muito o meu coração lá em casa. E eu lembro que eu fiz uma política com a Larisa e nós acabamos desligando a televisão. E a gente ficou com a televisão desligada por 15 dias. Foi assim, uma desintoxicação. Será que talvez essa desintoxicação também seja importante a gente fazer nessa velocidade que a gente está consumindo? Por exemplo, vou dar um exemplo atual aí, né? A gente está vivendo num contexto da guerra e quando você abre a rede social, diria que 80% do que você roda ali está falando da guerra, ou cena da guerra, ou coisas, e isso vai entrando na mente e no coração e vai muitas vezes nos moendo, né? Então, você percebe que tem esse momento também que a gente precisa desligar? Fala assim, cara, chega, preciso parar, que senão eu vou travar. Sim. A gente precisa de uma rotina de vida que proporcione para nós momentos longe de informação. A gente tem momentos de consumir, tem diferentes propósitos para consumo de informação. Você está consumindo informação para a sua faculdade, para o seu curso, tem um propósito. Você está consumindo por lazer, então tem o seu propósito e o seu tempo adequado. E tem o tempo que você tem que desligar tudo e simplesmente sentar na calçada. Já viu? Em cidade menor, o pessoal faz isso. Está calor, vamos abrir o portão, ficar na calçada conversando. Então, momentos que você não está consumindo informação, mas você está se relacionando com outras coisas. Ele vai até falar um pouquinho disso quando ele vai falar das fontes de sabedoria, dessas quebras e tal. E o detox é importante, principalmente quando a gente está muito viciado. Quando a gente não consegue calibrar para deixar equilibrado
é melhor falar, não, vamos fazer um corte mais profundo aqui, fica lá que está me fazendo mal.